Olá, meus amigos, aqui fala o professor Jean e vamos dar início à nossa live de hoje, dia 21 de abril de 2025. Essa live vai tratar de um tema extremamente relevante e, obviamente, sintetizado num período de uma aula. Ou seja, eu não vou esgotar o assunto, mas vou tratar do assunto de maneira tal que todos os que são alunos entenderão perfeitamente os caminhos pelos quais nós vamos navegar neste momento. Então, vou utilizar aqui o PowerPoint para me ajudar na nossa exposição. São considerações científicas referentes à naturologia clínica. Esta é uma apresentação que eu vou chamar de primeira de 4, ou 1 de 4. Obviamente que haverão outras 3 na sequência desta apresentação e que, oportunamente, os alunos serão instruídos sobre elas. Todavia, neste momento, dentro de um planejamento que temos de exposições de um conjunto de lives, o que eu vou apresentar aqui será suficiente para nortear a nossa compreensão em relação às considerações científicas mais básicas sobre naturologia clínica. Ok? Muito bem. Permita-me uma apresentação formal para aqueles que não me conhecem. Eu sou o professor Jean e eu atuo com naturologia clínica há mais de 28 anos. Atuo no ramo da educação, no ensino superior. Atuo no cenário dos estudos bíblicos, porque também tenho uma atuação como pastor, e sou um empreendedor. Tenho uma empresa e o desenvolvimento de alguns negócios. Neste momento, tomo a liberdade de me apresentar um pouco mais formalmente a todos. Professor Jean Alves Cabral, sou eu, brasileiro, natural do Rio de Janeiro. Tenho 57 anos, ou faço 57 anos este ano de 2025. Sou casado com a professora Keila Juliane Leão e sou membro da Academia Brasileira de Ciências, a Abrace, segunda academia mais antiga do Brasil, criada em 1910, membro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, a OMEB, criada em 1972, sou membro da Associação Geral da Ordem dos Naturologistas do Brasil, a AGONAB, criada em 2002, e membro do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, que é o SINATEM, uma instituição que tem mais de 30 anos de atuação na República. Eu possuo formação acadêmica como naturologista clínico, sou médico tradicional, sou licenciado em pedagogia, gestor em terapias naturais, teólogo, especialista em lidossomatologia, tenho 2 doutorados, um em naturopatia científica e outro doutorado em educação. E sou um acadêmico de relações internacionais. Eu estou estudando agora em 2025, num curso superior, um bacharelado em Relações Internacionais. Como vou tratar nesta aula sobre as considerações científicas referentes à naturologia clínica, eu escolhi um recorte muito objetivo para que a gente possa ter uma mostragem do que significa pensar a clínica naturológica de maneira profissional, de maneira técnica, obviamente dentro das diretrizes que nossa escola, que nossa academia, que nosso grupo de trabalho desenvolve desde 1998. E aqui eu vou entrar no que nós chamamos de guia de atendimento e avaliação, ok? Isto é o centro do curso de naturologia clínica. Para que uma pessoa compreenda o que é que a gente faz na prática, aqui vai uma mostragem. Repito, por favor, bastante atenção. São considerações científicas, considerações, não é o todo, sobre naturologia clínica. Esta apresentação satisfará perfeitamente o enunciado que eu quero fazer sobre as considerações científicas. Todavia, num certo aprofundamento, porque mais 3 aulas ampliarão um pouco mais esta visão. E essas 3 aulas, obviamente, serão encaminhadas aos alunos no momento oportuno. Agora,
eu avanço para essas considerações, portanto, do primeiro grande bloco, que é esse aqui, começando pelo princípio da homeostasia. Homeostasia é uma palavra que significa autorregulação, autogerenciamento do próprio organismo. A homeostasia é um poder que se manifesta naturalmente no organismo humano e ela representa, a palavra homeostasia representa uma realidade que acontece o tempo todo com todos os seres humanos que estão vivos. E esta estrutura vai acontecendo paulatinamente dentro de certos critérios. Quais são esses critérios? O primeiro deles chama-se osmose. A osmose é um fenômeno que ocorre na membrana celular, na membrana das células, e que permite as trocas de substâncias que estão fora da célula para dentro da célula. E substâncias que estão dentro da célula vão para fora da célula. E o meio de campo que faz essa interligação é a água. Portanto, osmose é a primeira expressão fundamental que nós que vamos estudando ajuda a entender o fenômeno da homeostasia. A osmose é um fluxo que acontece no corpo inteiro e ele atinge a membrana das células. E o corpo humano tem 100 trilhões de células, segundo o Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton. Muito bem. O segundo grande aspecto chama-se termogenia. A palavra termo significa temperatura, calor. Genia significa gênesis, origem. Termogenia, neste caso, se aplica à homeostasia, no entendimento de que estamos falando sobre a origem do calor do corpo, que permite a vida do corpo. Todos aqui sabem que uma pessoa que faleceu, o corpo morto, não tem mais calor natural algum. Ele está morto. E a prova suprema é que não há mais calor interno natural. Ele está frio, enrijecido, acabou. O espírito se retirou daquele corpo. Próximo item, magnetismo. A homeostasia também depende do eletromagnetismo, indução eletromagnética. O corpo humano é elétrico. Esta eletricidade, casada com este calor da termogenia, atuando na membrana das células, permite então o fluxo da vida. A homeostasia se revela nesses três grandes aspectos que não podem, sob hipótese alguma, ser esquecidos. Um naturologista clínico vai estudar, sob a perspectiva científica, cada uma dessas três palavras e o seu significado, e os seus significados, e a sua abrangência, ao ponto de dominar o significado mais profundo da homeostasia. Daí que nós entendemos que o fundamento da escola de naturologia clínica depende do princípio da homeostasia. Isto não é nada assustador, isto não é nada de absurdo, porque qualquer tratado de fisiologia humana, qualquer tratado de fisiologia médica tem logo no seu início, no começo do seu texto, a exposição da homeostasia. Ela é a base da compreensão total de como a vida acontece. E existe uma quarta dimensão da homeostasia que se manifesta no que se chama psique. E o que é a psique? É a reunião das dimensões emocional, intelectual e espiritual. E essa energia não física afeta a estrutura eletromagnética, termogênica e osmótica. Entendido isso? Então, nós aprofundamos um pouquinho mais sobre a osmose. A osmose, como já mencionei,
depende da água, que faz o fluxo do que nós chamamos de sistema hídrico do corpo, para que a vida aconteça. É através desta água que todas as substâncias que nós comemos e bebemos e que flutuam dentro do nosso metabolismo chegam nas células. Não há vida sem a vida da célula. Aliás, todos nós também sabemos que quando o ser humano é gerado no ventre materno, ele se torna, antes de qualquer coisa, uma célula. O espermatozoide entra num óvulo e, ao fecundá-lo, cria-se a primeira célula. Esta primeira célula, então, se replica, vira 2, vira 4, vira 8, 16, 32, 64, 128, 256 e daí para frente vai se multiplicando de maneira exponencial até chegarmos aos 100 trilhões de células e diariamente uma enorme quantidade dessas células morre, sai na urina, sai nas fezes, sai no suor, sai na respiração, sai no catarro, no muco, e novas células vão sendo recriadas a partir de uma matriz de alimentação. O fluxo da água está presente no corpo humano, digamos, normal, num entendimento de uma média do que deve ser a naturalidade da vida, 70%. Ou seja, 70% do corpo é água, 70% do corpo depende do fluxo osmótico presente nesse sistema hídrico, como acabamos de mencionar. Bom, eu avanço para o próximo aspecto. Clico aqui e o que é que nós vamos ter? É o sistema hídrico, aqui. Passamos do sistema hídrico, vamos para o sistema metabólico. O sistema metabólico, por sua vez, nos atinge na dimensão da termogenia, da temperatura do corpo. Na escola de naturologia clínica, o grande mestre que vai gerenciar o entendimento do que nós chamamos de doutrina térmica chama-se Manuel Lezaeta Acharan. E ele escreveu um livro intitulado A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Não existe naturopata, não existe naturologista clínico que se diga tal sem antes ter lido e dominado profundamente a doutrina térmica de Manuel Lezaeta Acharan. E ele vai expor da importância dos alimentos para a construção do 30% do todo fisiológico humano. Lembrem, 70% é água, 30% depende da alimentação. E esse 30%, ele estará positivo ou negativo, dependendo da qualidade desses alimentos. O indivíduo que venha a ingerir falsos alimentos, como refrigerantes, por exemplo, ele vai criar um calor excessivo, tóxico, encher o corpo de radicais livres e a temperatura do corpo vai se elevar acima do ideal, que é 37 graus, gerando assim uma febre. E esta febre faz com que todos os órgãos internos fiquem lentos, fiquem em estado de febre, de fraqueza. Quando isto acontece, a vida não flui no fluxo da água da maneira correta. Pelo contrário, a água do corpo é concitada, chamada pela homeostasia para lutar contra a febre, especialmente contra aquilo que deu origem à febre. Por exemplo, prisão de ventre. Manuel Lezaeta Acharan falará na sua obra o tempo inteiro sobre o problema da febre gastrointestinal, que hoje nós chamamos de febre peritoneal, que afeta o todo do corpo, criando uma febre permanente 24 horas do dia e que você, talvez que esteja aí me ouvindo, está com ela agora. Vejam, aqui temos
uma consideração acerca de algo que é científico. Nós temos aqui uma consideração acerca de uma dificuldade que não é uma suposição. Ela é efetiva. Se você se alimenta mal, o seu sistema metabólico vai ser atingido. Vai. Não adianta, porque vai. Não importa se você concorda ou não. Nós estamos lidando aqui com uma lei natural. Nós estamos lidando aqui com uma lei que, fisiologicamente falando, ela não tem negociação. Ela é imperativa, absoluta. Ela vai exigir do seu corpo uma atenção especial. Não importa se você concorda. Se você beber bebida alcoólica, você vai arrebentar com seu sistema metabólico. Se você se encher de bichos mortos, você vai atingir seu sistema metabólico. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Não importa o que você ache. É da natureza fisiológica humana. Dito isto, eu avanço para o próximo item. Entra aqui o campo do magnetismo, que eu já tinha mencionado, e ele implica nas questões relacionadas ao sistema nervoso. E o eletromagnetismo do corpo humano está muito ligado à Terra. E alguns amigos perguntam, como assim ligado à Terra? Ora, nosso corpo, ele quando morre, se transforma em elementos encontrados na Terra. E esses elementos ativados pela vida da homeostasia, pelo eletromagnetismo e pela termogenia e pela água, vai afetar o que nós chamamos de sistema nervoso. E é nesse sistema nervoso saudável onde toda a vida eletricamente vai acontecer. Você movimenta a mão, você pensa, você fala, você enxerga, você ouve e assim sucessivamente. Acontece que, para dominarmos bem essa área, esse setor, o sistema nervoso está conectado à coluna vertebral. Então, o naturologista clínico vai analisar a água no sistema hídrico, vai analisar o sistema metabólico, que envolve os alimentos e outras substâncias, alimentos, medicamentos, chás e etc. Tudo que você bota para dentro aí, pensando que está nutrindo. Vai considerar a estrutura e o posicionamento da coluna vertebral. Se tem escoliose, se tem lordose, se tem cifose, porque estas estruturas da coluna afetam os nervos. Então, o naturologista clínico não pode deixar isso de fora. Se ele deixar isso de fora, ele arrebentou com o magnetismo. Se ele arrebentar com o magnetismo, porque a coluna está fora do lugar, o fluxo de água não vai acontecer bem. E aí e por causa disto, não fluindo bem 70% da água, o metabolismo que tem sob seu comando a parte dos nutrientes da alimentação fica lento, aumentando a febre. Então o corpo está com a água comprometida numa febre e esses dois estão comprometidos porque a coluna vertebral está fora do lugar e a eletricidade que deveria atingir todos os órgãos de maneira equilibrada não está acontecendo. Muito bem, chegamos então ao sistema psíquico. No campo psíquico você tem as emoções, você tem o raciocínio e você tem a espiritualidade. Estas três dimensões conjugadas, unidas, no indivíduo, no pensamento, no eu do indivíduo, força a homeostasia a alguma atividade. Por exemplo, se você está triste, todo o seu corpo corresponderá à sensação de tristeza. Se você está eufórico, alegre, também vai corresponder. Por que eu estou dizendo isto? Porque as nossas emoções criam um fluxo respiratório, por isso a palavra ar está postada aqui, e essa respiração nos induz, nos leva à aceleração do todo. Uma pessoa que está nervosa, ela começa a respirar ligeiro, ligeiro, e isso ativa todo o metabolismo. Aí você tem um maior fluxo de água.
a estrutura eletromagnética, o magnetismo fica extremamente agitado, o sistema nervoso, e aí há um desequilíbrio, há uma agitação excessiva. A homeostasia, então, vai tentar equilibrar tudo isso de acordo com as condições e possibilidades existentes. Percebam, os naturologistas concentram sua atenção em 4 pilares fundamentais: água e a qualidade, etc, etc, tudo que tiver a ver com água no corpo humano, alimentação, que vai incluir não só comida, alimento sólido, mas alimentos líquidos e todos os chás, as ervas, os medicamentos, substâncias que você joga para dentro do corpo, que não é água. Vai considerar a coluna vertebral e toda a saúde que precisa ter nessa coluna vertebral. E isso, obviamente, vai implicar nos exercícios físicos, em dormir bem, em fazer alongamentos. E vai considerar a respiração como fator preponderante, até porque se você passar 5 minutos sem respirar, você morre. E vai considerar nessa relação respiratória a importância do equilíbrio emocional, a capacidade do raciocínio claro e a comunhão com Deus na perspectiva espiritual. São 4 grandes plataformas que estão conectadas à homeostasia. Muito bem. Quando eu vou enfrentar as adversidades que um eventual cliente tem, uma pessoa que eu estou atendendo, e ela chega para consulta, a minha análise é científica. Como assim científica? Eu vou verificar com uma série de perguntas estratégicas se essa pessoa tem uma desidratação interna profunda. Como é que eu sei disso? Se ela não bebe água, eu já sei que ela está desidratada lá por dentro do corpo. Não, ela até bebe água muito bem, só que ela usa medicamentos diversos. Eu tenho que pegar a bula desses medicamentos, analisar a bula desses medicamentos e ponderar que efeitos colaterais esses medicamentos criam. E uma vez entendido, eu vou saber então que essa pessoa tem uma desidratação interna. Outro aspecto importante é que se ela sofreu algumas cirurgias ao longo da vida, especialmente se foi arrancado de seu corpo peças, órgãos, glândulas, ela tem desequilíbrios diversos internos. Então nós estudamos essas coisas. Estudamos onde? Nós não estudamos isso num livro de poesia. Nós estudamos isso em ciência. Vamos estudar que tipo de ciência? Fisiologia humana, patologia, citohistologia, a própria histologia, propriamente dita, que é a questão relacionada às condições de tecidos e células. Nós vamos examinar estas coisas dentro dessa perspectiva. Entendido isto, avanço para o próximo cenário. Vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo a nossa exposição e tenho tido diversas comunicações. Normal, eu estou ao vivo e na minha área tem que estar sempre à disposição de todos. A menos que seja algo extremamente grave, eu não posso parar, faltam ainda mais alguns minutos, eu tenho um tempo para a nossa aula, vamos seguir adiante. Vamos ao próximo item, alimentos. Aqui você tem o problema da disfunção emunctorial. O que é disfunção emunctorial? Disfunção emunctorial é a perda do equilíbrio do que nós chamamos emunctórios. Ou seja, o indivíduo não defeca direito, está com prisão de ventre, portanto está guardando massa fecal sólida dentro do corpo. O indivíduo está tendo lesões metabólicas crônicas. O que é isso? Ele está tendo peças dentro do corpo que estão se enchendo de acidez tóxica porque ele não faz cocô, ele não elimina fezes. E essas fezes estão paradas, apodrecendo o corpo inteiro. E aí a gente vai estudar aí o que são vilosidades intestinais. Como é que a parede interna do intestino capta nutrientes e puxa para o sangue, para a rede linfática. E aí você vai ter que estudar isso onde?
Você vai estudar isso em obras que discutem como o intestino funciona de maneira exemplar e como o intestino fica atrapalhado. E ele fica por causa de uma alimentação errada. Simples assim. Agora, não é só o intestino. Você também vai ter como emunctórios outros 3. Os rins, que eliminam urina, os pulmões, que eliminam o gás carbônico, e você vai ter a pele, que elimina o suor. Essas lesões metabólicas crônicas, são as chamadas doenças crônicas, são uma das chaves do porquê alguém vem trabalhar com naturologia clínica. Porque nós trabalhamos, atacamos, atingimos exatamente o estilo de vida que as pessoas têm, que não está correto, e nesse ataque contra um estilo de vida tóxico, vamos ensinar, palestrar, orientar e atender no consultório, dando mais aprofundamentos no campo das orientações, para que ela possa ter uma vida mais saudável. Próximo item, eu já mencionei rapidamente num primeiro momento, mas aqui reforço, que para o eletromagnetismo corporal ocorrer bem, é preciso ter um sono equilibrado, exercícios físicos. Nós, da naturologia clínica, precisamos saber qual é o biótipo físico da pessoa. Se ela é ectomorfa, mesomorfa ou endomorfa. E quais são as tendências de cada um desses 3 biótipos em relação à realidade da vida daquele cliente. Ora, no justo momento em que você percebe essas marcações, esse apontamento que eu tenho aqui, fica absolutamente claro para todos nós que é essa dinâmica que está aqui na tela que nos ajuda a entender como funciona a naturologia clínica na cena científica. É aqui onde está a nossa dinâmica de funcionalidade orgânica profunda. Isso entendido? Parto para o 4º aspecto ainda do painel científico. No campo do cenário do sistema psíquico, nós temos o temperamento natural. O temperamento natural. O que é o temperamento natural? Quando o cidadão, a pessoa que está sendo atendida, ela pode ser sanguínea, colérica, fleumática ou melancólica. Você tem que saber cientificamente como esses 4 temperamentos afetam as emoções, afetam a capacidade de raciocínio e o estímulo espiritual do indivíduo. E isso está diretamente conectado à qualidade do que ele pensa. É muito comum, neste cenário, que nós, da naturologia clínica, encaminhemos esse nosso cliente, a pessoa que está conosco, para que ela possa ler trabalhos que sejam mais sérios, mais consistentes, para que ela possa compreender aspectos relacionados ao que é um pensamento de qualidade e, assim, a estrutura psíquica dela encontrar o equilíbrio fora do físico. Bom, na parte alta desse painel você tem a rede endócrino-linfática. O que é isso? Entre o sistema hídrico e o sistema metabólico, você tem uma conexão entre glândulas e a rede linfática. Você está ouvindo isso dizendo, e aí? E aí que a única maneira que tem de você entender é estudando o Atlas do Corpo Humano e estudando os artigos e textos que vão falar sobre a estrutura glandular humana e a estrutura linfática. Vejam, isso aqui é um enunciado. Eu disse isso no início da exposição dessa aula. Eu disse que estamos em considerações científicas da naturologia clínica e o que eu estou colocando na tela está diretamente relacionado com a capacidade que precisamos ter de entender como funciona a estrutura científica da abordagem no consultório. Na hora que eu atendo uma pessoa, qual é a ciência sob a perspectiva da terapêutica naturológica que o profissional tem? Ele tem que entender isso aqui.
ele tem que dominar cada expressão desta, é o estudo. E aqui está a beleza, aqui está o extraordinário da naturologia clínica, que te permite entender o que está acontecendo no corpo do cliente. Conforme você vai seguindo uma tabela de 30 perguntas, ele vai te trazendo as respostas e você sabe do que é que se trata e o que é que você vai fazer, porque você domina esses conhecimentos e existe um protocolo que você vai aplicar nesse cliente um pouco mais adiante. Bom, aqui à sua direita, a rede gastrointestinal e a estrutura ósseo-muscular será examinada, será considerada. E essa estrutura da rede gastrointestinal envolve estômago, intestino. Nós também estudamos, isso é ciência. E nós vamos estudar também como funciona a saúde dos ossos e da musculatura. Aqui embaixo entra o que chamamos de rede límbica e o neocórtex, também é ciência. Vamos entender que quando o ser humano nasce, ele está com a rede reptiliana dele totalmente pronta. A estrutura reptiliana é aquela que já está pronta quando o nenenzinho nasce. Num segundo momento, ele vai ter, desde quando nasceu até os 7 anos, a estrutura reptiliana dele fica consolidada. A estrutura límbica só fica pronta até os 14 anos, que envolve as dimensões emocionais. Todas as emoções essenciais são trabalhadas até os 14 anos. E dos 14 aos 21 é o neocórtex, que é quando ele vai aprender a ter raciocínios, a dimensão da lógica e, sobretudo, a dimensão espiritual. Ainda temos nesse painel a dimensão da rede cardiorrespiratória, que vai envolver tudo que tem a ver com o coração, com a circulação, sangue venoso, arterial e as conexões da rede cardiorrespiratória, que envolve, evidentemente, a respiração. Como é que o oxigênio entra no sangue e como é que a vida acontece o tempo todo conforme vamos respirando. Esse painel, portanto, aí disposto, nos leva, pois, a um segundo momento de análise. A osmose, que eu mencionei há poucos instantes, ela envolve, como eu disse, sistema hídrico, a água, desidratação, medicamentos e cirurgias. Todo mundo entendeu bem direitinho. Aqui, o sistema hídrico se refere a toda a água que flui do corpo humano. A água se refere ao produto com máximo da forma hexagonal, quer dizer, a melhor água. Nós estudamos a água de melhor performance. A osmose se refere à capacidade celular de entradas. Aqui está errado, aqui eu escrevi errado, permitam-me uma correção, é entradas. Foi um perdão aqui pelo erro. Entradas e saídas do corpo. E desidratação, medicamento e cirurgia se refere aos dois problemas principais de destruição da osmose e da perda do equilíbrio biodinâmico da água. E homeostasia se refere ao poder de autorregulação interna do corpo. Nós vimos, em segundo momento, o setor da termogenia e dos alimentos. Então, nós estudamos isso ao longo do nosso curso de naturologia. Ela está aqui nesse campo da nossa tabela, do nosso gráfico. O sistema metabólico se refere a todas as funções internas do corpo humano. Os alimentos se refere às substâncias que nutrem o corpo. Termogenia se refere à capacidade do corpo manter 37 graus de temperatura normal. Se isso subir é febre. Disfunção emunctorial e lesões metabólicas crônicas se refere aos dois problemas principais de destruição da termogenia e da perda do equilíbrio da temperatura interna do corpo. Tudo isso que eu estou dizendo é científico. Tem que estudar a nível científico, certo? E a homeostasia, novamente repetimos, se refere ao poder de autorregulação interna do corpo. No terceiro quadrante, dos 4, o setor do magnetismo, e que envolve a Terra, nós temos aqui a representação no gráfico e vamos ao que se refere cada um. Homeostasia, já sabemos, se refere ao poder de autorregulação interna do corpo. Aqui nós temos a quebra do fluxo, sono, exercícios, biótipo físico, as tendências, quando isto aqui é afetado, não é bem entendido, se refere aos problemas de fluxo de sono-repouso e da capacidade de praticar exercícios físicos e, nesta direção, respeitando o biótipo físico que a pessoa possui.
O magnetismo se refere ao eletromagnetismo corporal natural da vida. Terra se refere a todas as conexões que o organismo humano possui com a Terra, a eletricidade e os íons. Então você tem que estudar isso dentro do universo do curso, além dos minerais essenciais para que a vida aconteça. E sistema nervoso se refere ao sistema de energia neurica que corre nos nervos e especialmente nas conexões que partem da coluna vertebral para o todo do corpo. Quarto lugar, o setor da psique e do ar. Nesta dimensão, que está aqui no painel, você tem o quarto quadrante, e nesse quarto quadrante, você tem o quê? A homeostasia, novamente mencionada, que se refere ao poder de autorregulação interna do corpo. Você tem o temperamento natural e a qualidade do pensamento, que se refere aos 4 temperamentos básicos, mais o segundo temperamento que a pessoa tem, e da qualidade do pensamento que cada pessoa possui. Na psique, se refere às potencialidades emocional, intelectual e espiritual que estão conectadas ao corpo físico. Ar se refere a todo o fluxo de oxigênio que flui no corpo humano, e o sistema psíquico se refere ao mecanismo que permite uma interação interna do indivíduo entre a psique e o corpo físico. Muito bem, caminhando agora ao fechamento dessa nossa exposição, de uma abordagem científica do método, nós estudamos isso de maneira objetiva. E essa avaliação em consideração aqui surge para todos nós dentro deste painel que estou colocando agora na tela. Uma análise, veja, uma análise de informações que nós colocamos aqui agora na tela. Você tem à sua esquerda da tela objetivos do atendimento naturológico clínico, sob a perspectiva científica. Atender a pessoa como um santuário. O ser humano é, em si, um santuário sagrado. A sua vida é sagrada. Portanto, eu devo entender o seu corpo, suas emoções, as estruturas do intelecto e a espiritualidade de maneira científica. E isso tem a ver com o objetivo principal do atendimento no consultório. O que é atender uma pessoa? É atendê-la como um santuário sagrado e que deve ser preservada a sua saúde. O objetivo do cliente, qual é? O que o cliente que veio para você, ele tem como objetivo? Ele quer encontrar equilíbrio na saúde pessoal dele. Para que isso possa fluir de maneira séria, profissional e responsável, entra aqui uma palavra chamada compliance, cumplicidade. E nessa cumplicidade, nós da naturologia vamos cumprir normas e regras que seguem leis naturais de tratamento. Então nós estudamos ao longo do curso princípios científicos, técnicos, citohistologia, histologia, sangue, rede linfática, enfim, tudo o que eu apresentei nesta aula, para que dominando bem isso, eu possa, então, seguir a um protocolo. Esse protocolo, o que significa a palavra protocolo? Padrão que tem que ser seguido sem negociação. O protocolo ele é um padrão de ação prática. Ele é um modelo que deve ser seguido, porque ele foi testado exaustivamente. No nosso caso, o protocolo tem mais de 28 anos, e ele é aplicado de maneira sistemática dentro da técnica. E é isso que você aprende no curso de Naturologia, Ciência Naturológica Clínica. Esse protocolo possui 4 etapas. A primeira etapa, nós organizamos o relógio biológico do nosso cliente, do atendido, estabelecemos o padrão de água, uma alimentação que possa ser extremamente saudável, sobretudo o mais natural possível, como manda a filosofia vitalista, e a regulação do sono. Na segunda etapa, nós vamos então raciocinar com o cliente suplementos nutricionais que são de uso livre na República, que não exige uma intervenção farmacêutica ou médica. Vamos utilizar fitoterápicos, e aí são os fitoterápicos autorizados pela Anvisa, que todos podem utilizar, que faz parte da atenção básica da saúde. Vamos usar os apiterápicos, que são os derivados do mel, como extrato de própolis, o próprio mel.
Vamos usar certos minerais, como cloreto de magnésio, por exemplo. Na terceira etapa, nós vamos então entrar com orientação sobre exercícios físicos, a importância da reflexão emocional, o compromisso que o cliente precisa ter com o protocolo, com o projeto que você entrega por escrito para ele, e obviamente vai se colocar você à disposição para que haja um ajuste na disciplina do dia a dia, que você vai ter que acompanhar o cliente por 21, 28 dias, dependendo de cada dinâmica e de cada situação. Em alguns casos, vai acompanhar por 6 meses, ou até 1 ano. 1 ano, por exemplo, alguém com câncer. Na quarta etapa, então você tem as outras terapias de apoio, que eu não vou tratar aqui agora. São mais 12 terapias de apoio, além das 4 que já foram apresentadas, que foi a alimentação, os exercícios físicos, a reflexão emocional e o compromisso com o tratamento. Tem outras 12 que cientificamente também estudamos, consideramos e analisamos ao longo do processo. Bom, exposto isto, eu volto aqui à tela com todos vocês. Aqui a minha tela ficou paralisada enquanto eu coçava o olho. Deixa eu voltar para cá, a tela. Às vezes essas coisas acontecem, o computador fica travado e paciência, é assim mesmo. Vejam, eu quero agradecer a todos pela oportunidade que me deram dessa exposição. Lives, você tem interrupções, isso é muito normal, e no nosso caso, em alguns momentos, na nossa tela, apareceu aí algumas chamadas e algumas mensagens, mas nada demais, está tudo tranquilo, somos todos adultos e estamos aqui aprendendo juntos. Quero reiteradamente agradecer pela oportunidade que todos me deram de acompanhar esta aula, e eu estou à disposição dos nossos alunos nos nossos grupos de desenvolvimento sobre naturologia clínica, para que eu possa atendê-los e responder dúvidas e questionamentos. Estamos juntos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.